Paz Márcia, Paz Valéria, Edileia. Paz André. A Marina, paz. Paz Fatinha. Paz Leia. Paz. Paz, Oriane. Paz, Penha. Paz, Ana Maria. Paz, Cristiane. Paz, Emerson. Paz. Amém. Glória a Deus, Penha. Paz, Deusira. Paz, Chaco.
Paz, Bruno. Paz, Cristiano. Seu filho amado pra me salvar e perdoar. E na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso ver no amanhã, porque ele amor não há. Paz, Kiko. Mas eu bem sei que a minha vida está nas Paz, Silvio. mãos do meu Jesus, Vivo está. chegar a hora em que a morte enfrentarei. Vai sem medo, então. Paz, Tamires. Olha aqui. Acaba logo a quarentena. É isso. Jesus que vivo está. Posso crer no amanhã, porque amor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. Aleluia. Minha vida. Saudade, Tiana. Isso aí. Amém, pessoal. Glória a Deus. Porque Ele vive. Uma versão diferente. Legal. Ok? Vamos. Já demos início. Vamos agora orar para estarmos meditando na palavra do Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesta noite para bendizermos o teu nome, reconhecermos que somos dependentes de ti,
nos colocamos diante do Senhor e queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra e ouvir a voz do Senhor, queremos nos alimentar da Tua palavra e queremos ser reprodutores da Tua palavra também por onde nós passarmos. Que o nosso testemunho, a nossa vida possa refletir a glória do Senhor a cada dia, a presença do Senhor, a manifestação do Teu poder esteja sobre a vida de cada um de nós. Que vidas sejam impactadas pelo Teu Evangelho através das nossas vidas, para a glória e louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Sejam todos bem-vindos. Quem ainda não tinha dado a saudação aqui, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Então abra aí a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Vamos meditar dentro desse contexto bíblico de Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios. Amém? Estou aguardando você abrir a sua Bíblia para nós estarmos meditando na mesma. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Até o versículo de número 8 temos lido nesta noite. Queridos, é interessante. Vou começar fazendo uma pergunta para abordarmos o tema desta noite. Quem é que não gosta de ganhar um presente? Eu acredito que não exista um ser humano que não goste de ganhar um presente. Quem é que não gosta de comprar uma roupa nova, um sapato novo, né? Um tênis novo, uma calça nova? Ou seja, todos nós, em algum momento, temos a necessidade de comprar algo novo. Quem não gosta de comprar um celular novo? É bem verdade que às vezes nós gostamos, mas no momento não temos condição de comprar. Né? Quantas vezes a pessoa vai numa loja, vai e fica paquerando, namorando aquela roupa, aquele tênis, aquele sapato, aquela bolsa, fica esperando o tempo certo de adquirir. Outros não resistem à tentação e vão lá e compram, né? Ficam endividados, já estão com dívidas
é possível que nessa quarentena muitas pessoas estejam pensando agora: poxa, se eu não tivesse comprado aquilo, se eu não tivesse aumentado a minha dívida, seria menos uma dívida. Mas por quê? Foi atraído por algo novo. Porque todos nós gostamos. Mas como a Bíblia diz que tudo tem um tempo, até para comprar algo novo existe um tempo. Às vezes a gente vê alguém comprando alguma coisa, a gente é tentado a comprar e temos que pensar na nossa condição e segurar. Não, ainda não é o tempo, vou segurar mais um pouquinho. A realidade é que ter coisa nova é legal. Ainda mais que algo novo vai fazer sair algo velho do nosso armário, né? Uma roupa nova que você compra, você já não usa mais aquela outra, doa para alguém. Essa é a realidade. Coisa nova é sempre coisa boa. Geralmente é assim. E o texto que nós vamos tratar hoje fala sobre coisas novas. Existem algumas coisas novas que nessa carta de Paulo, escrita por Paulo aos crentes de Corinto, ele fala sobre algumas coisas que podemos considerar coisas novas apenas nesse capítulo de número 5, que ele está falando exatamente sobre aquilo que aconteceu na vida dos crentes de Corinto e deixou essa carta para nós, inspirada por Deus, para que a gente possa parar para pensar sobre coisas novas. Né? Graças a Deus que são coisas que nós não precisamos comprar, mas são coisas que nós adquirimos como novas para a nossa vida através da fé. Quando tomamos posse da realidade da fé na nossa vida. Muito bem, então o capítulo 5, ele fala sobre algumas dessas coisas novas e eu gostaria de falar sobre 7 coisas novas no capítulo 5 do livro de Coríntios, 2 aos Coríntios. A primeira coisa nova que eu vejo nesse texto é exatamente aquilo que dá abertura para outras coisas novas acontecerem na nossa vida. Sem essa primeira coisa nova aqui, as outras não acontecerão. Ela é a básica, né? Se encontra aqui no livro de Paulo, 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Um versículo muito conhecido de muitos de nós, né, evangélicos. Olha só o que diz o versículo 17 do capítulo 5. Diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, para que eu possa alcançar as outras coisas novas, eu preciso ter essa experiência. Paulo aqui está falando da experiência da conversão, da mudança de vida. Quando eu e você um dia reconhecemos, né, naquele exato momento que éramos pecadores, reconhecemos os nossos pecados e pela fé nós abraçamos o Evangelho, reconhecemos que Cristo morreu por nós, entregamos a nossa vida para Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando isso aconteceu, a primeira coisa nova aconteceu na nossa vida. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. Ou seja, aquele nosso passado de pecado, de prática pecaminosa, de fazer tantas e tantas coisas erradas, né? Alguns de nós pecamos de uma maneira, outros de outra, mas a realidade que ainda que aquelas pessoas que digam: não, mas eu não peco, não mato, não roubo, não fumo, não me drogo, não faço nada disso, mas se essa pessoa ela não entregou a vida para Cristo, ela continua sendo uma velha criatura e ela precisa de entregar sua vida para Cristo para ser uma nova criatura, para experimentar algo novo da parte de Deus na sua vida. Então a palavra está dizendo que quem está em Cristo é nova criatura. Significa dizer que é uma nova criação. A palavra diz que o que era do passado da nossa vida ficou no passado.
O poder do Evangelho na nossa vida consegue anular todo o nosso passado. É bem verdade que às vezes a pessoa se converte, ela continua pensando em coisas que ela fez. Satanás continua jogando seta sobre a sua mente, né, a acusando de coisas que ela fez no passado. Mas nós não podemos aceitar isso. Se tomamos posse da verdade, se tomamos posse da palavra, nós não podemos deixar o passado ter domínio sobre a nossa vida. O passado, ele precisa ficar no passado. E Cristo perdoou os nossos pecados. A morte dele na cruz do Calvário fez com que todo o nosso pecado praticado para trás fosse anulado pelo poder do seu sangue. Amém? Então a primeira coisa que acontece na vida do crente é que ele passa a ter agora uma vida nova. Ou seja, somos nova criação. Não somos mais como éramos no passado. Ainda que alguns pecados tentem se levantar, nós temos que dizer para nós mesmos: Cristo morreu por mim, eu já venci esse pecado, não aceito ele querer retornar para a minha vida, porque a minha vida agora está em Cristo. E a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, se estamos em Cristo, somos nova criatura. O passado ficou no passado. Então, a primeira coisa nova que aconteceu na nossa vida é sermos nova criatura. Amém, querido? Que coisa tremenda, né? Imagina se Deus fosse levar em conta mais o nosso passado. Mas graças a Deus que esse passado foi anulado pelo sangue de Cristo. A segunda coisa nova que acontece na vida do cristão após a sua conversão, após ele estar em Cristo, a segunda coisa nova que acontece na vida dele está no versículo de número 18, que é o versículo seguinte. Versículo de número 18, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A segunda coisa nova que acontece na vida do crente, quando ele se converte, servo de Deus, ele passa a ter agora, além de ser uma nova criatura, uma nova criação, agora ele tem uma nova comunhão. Por que uma nova comunhão? Porque nós não tínhamos comunhão com Deus. O homem, a partir do momento que ele nasce, ele já nasce em pecado, ele já nasce inimigo de Deus, ele já nasce distante de Deus, ele já nasce sem ter paz com Deus. A partir do momento que ele se converte e ele se torna uma nova criatura, ele passa a usufruir de uma nova comunhão com Deus. A Bíblia diz que tudo isso provém de Deus. A Bíblia diz que ele, o Senhor, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Ou seja, quando nos convertemos, nós fomos reconciliados com Deus. Deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser filhos de Deus. E agora nós podemos ter comunhão com Ele, porque fomos reconciliados com Deus. O pecado impedia de que nós andássemos com Deus, sentíssemos a paz de Deus e tivéssemos a certeza dessa vida eterna. Hoje nós temos comunhão com Deus. Hoje o Senhor, podemos dizer que Ele nos reconciliou em Cristo, por meio de Cristo, com Ele mesmo. E a Bíblia diz que agora nós temos um ministério. Qual é o nosso ministério? É o ministério da reconciliação. Porque se nós já fomos reconciliados com Cristo, se nós nos tornamos amigos e filhos de Deus, agora nós temos a capacidade de levar essa mensagem de reconciliação para outros. Você já parou para imaginar como que nessa quarentena existem milhares e milhares de pessoas da nossa família, que não conseguiram usufruir ainda dessa comunhão com Deus, desse novo nascer em Deus? E a agonia que essas pessoas têm nesses dias, o medo que essas pessoas têm nesses dias é exatamente
é por conta de não terem essa comunhão com Deus, por conta de não terem a certeza ao partir desse mundo para onde elas irão. São dias que nós temos tido muitas notícias ruins e nunca se ouviu tanta notícia sobre morte. Morte tem sido um medo terrível das pessoas. Quando diz que vai levar para o hospital por alguma coisa que aconteceu, elas já ficam pensando em se contaminar no hospital. Mas graças a Deus que quem tem Cristo está reconciliado com Deus através de Cristo. Então a primeira coisa nova na vida do crente é que ele se torna uma nova criação, uma nova criatura. Em segundo lugar, ele além de ser uma nova criação, ele passa a ter uma nova comunhão. Temos uma nova comunhão, temos paz com Deus. E quando essa paz em algum momento ela venha ser de alguma forma impedida por causa do nosso pecado, a Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então todas as vezes que deixamos de usufruir dessa paz por causa de algum pecado, ao confessarmos, nós continuamos mantendo essa comunhão com o Senhor. Terceira coisa que o texto nos apresenta sobre coisa nova na nossa vida. Além de nós sermos uma nova criação, além de nós termos uma nova comunhão, nós podemos ter um novo sentido de vida. Se eu nasci de novo, se eu tenho comunhão com Deus, e eu não tinha antes, e antes o meu sentido de vida era outro, voltado para o pecado, para as coisas erradas, para as coisas que desagradavam ao Senhor, significa dizer que quando eu e você nascemos de novo, passamos a ter comunhão com Deus, significa dizer que a nossa vida passou a ter um novo sentido, ou seja, um novo sentido de vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 15, fala sobre isso. Versículo 15, diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Vou repetir. E ele que é em Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. O que é isso, querido? O que a palavra de Deus está querendo dizer? Eu falei sobre um novo sentido de vida. O texto bíblico diz que Cristo ele morreu por todos. Quando ele se entregou por todo ser humano, aqueles que já nasceram, já morreram, por aqueles que estão vivos hoje e por aqueles que vão nascer. Ele morreu por todos. Morreu por todos para quê? No próprio texto a gente tira as perguntas e tem as respostas. Para quê Cristo morreu por todos? Para que os que vivem, certo? Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, nós temos um novo sentido de vida. Antes de Cristo entrar na nossa vida, nós não tínhamos esse sentido de vida. Antes de Cristo entrar na nossa vida, a Bíblia diz que lá em Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E andávamos guiados pelas trevas e pelos nossos próprios pecados, fazendo aquilo que a nossa mente determinava para a gente fazer. Hoje em Cristo, como nova criaturas, temos uma nova comunhão com Deus e temos um novo sentido de vida. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, ele não vive mais para si mesmo. E não era assim que a gente vivia? A gente vivia para a gente mesmo. Não estava preocupado com nada, né? Ganhava um dinheirinho, quem gostava de beber, bebia, quem gostava de jogar, jogava. E é assim, a pessoa vai tocando a vida, não se importa com Deus, não se preocupa com Deus, toca a sua vida de qualquer forma, de qualquer maneira, se envolve na prostituição, se envolve em todo tipo de erro. Ela vive para ela mesma, para a satisfação da sua própria carne. E a palavra diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus.
O sentido daqueles que vivem na carne é o sentido de viver para si mesmos e não viver para Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que se Cristo morreu e se nós resolvemos aceitar o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário, nós estamos vivos agora que aceitamos Cristo, não podemos viver para nós mesmos. O sentido da nossa vida mudou. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Não é que a gente não possa fazer as coisas dessa terra, não é que a gente não possa usufruir das coisas aqui, mas o nosso foco está em Deus. O nosso pensamento está em Deus. Porque existem algumas coisas aqui dessa terra que elas podem nos distanciar do Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então, o crente ele passa a ter um novo sentido de vida. O Espírito Santo começa a orientar a sua vida e direcionar e mostrar para ele o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Vai dando uma direção, conforme a palavra, conforme o Espírito vai falando, ele vai conduzindo a sua vida, porque Deus lhe deu um novo sentido de vida. Amém, querido? Você tem um novo sentido de vida. Cristo lhe deu esse novo sentido de vida. Então viva para isso, não viva para si mesmo, não viva para os prazeres carnais, mas viva para a glória de Deus. Então nós falamos sobre algumas coisas novas que temos a partir do momento que recebemos Cristo como Senhor e Salvador. Somos uma nova criação, temos uma nova comunhão, temos um novo sentido de vida. Além disso, nós temos agora um novo caminho. Se temos um novo sentido de vida, e quem tem um novo sentido de vida tem que andar no novo caminho. O caminho velho, o caminho do erro, o caminho do pecado, não pode mais ter domínio sobre a minha vida. Amém? Então nós temos também um novo caminho. Está aqui também em 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. Olha só o que diz o versículo 7. Diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu não parei para analisar aqui, mas eu acredito que esse aqui seja um dos menores versículos desse capítulo 5, que fala sobre a nossa nova vida. Bem pequeno ele, mas muito significativo. Diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Você poderia dizer para você mesmo: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós não podemos andar pelo que vemos. Não é verdade? Estamos vivendo esses dias onde nós estamos vendo muitas coisas. E o conselho da palavra de Deus é de que nós temos um novo caminho. E esse novo caminho é exatamente o andar pela fé. Se nós deixarmos de andar pela fé e começarmos a andar por aquilo que vemos, toda essa carga que o mundo está recebendo sobre si, ela virá sobre nós também. O mundo não conhece a palavra, o mundo não conhece os planos de Deus, mas você que tem Cristo já conhece, nós que temos Cristo já conhecemos. Então nosso andar é pela fé. Nós não podemos ser guiados pela mídia, nós não podemos ser guiados pelas notícias que vêm sobre nós. Muitas delas nós sabemos que são fakes, são coisas erradas e sabemos que não podemos reproduzir isso para frente, né? Às vezes aquela mensagem que parece ser a mais acertada é um fake. Mais recente alguém postou aí um fake, um áudio que estava rodando aí, dizendo que era o pessoal do Datafolha que estava fazendo uma pesquisa, ligando para as pessoas, pegando alguns dados. Datafolha não faz nada disso. Uma mulher falando, uma voz assim tranquila, parecia que era um vizinho do nosso lado falando. Então você olha assim, não, isso aí deve ser verdade. Aí hoje eu fui pesquisar
É mentira. Datafolha não faz nenhum tipo de pesquisa, não age desse jeito. É uma forma deles pegarem os dados das pessoas para depois saquearem a pessoa na conta corrente, ou clonar o celular, alguma coisa nesse sentido. Então, nós estamos vivendo num mundo mau. E a Bíblia está dizendo que nós temos agora um novo caminho. Esse caminho é o caminho da fé. Nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo. Não é verdade? Nós não estamos vendo. Nós estamos vivendo num mundo mau. E nós temos que vencer esse mundo mau pela nossa fé. Lá no livro de João, na epístola, ele vai falar sobre isso. A vitória que vence o mundo é o quê? É a nossa fé. É a nossa fé que vai vencer esse mundo. É a nossa fé que vai vencer esses dias ruins que nós estamos enfrentando. Porque se a gente não tiver o olhar da fé para esses dias, queridos, o que vai acontecer com a gente? A gente vai se sobrecarregar por conta da falta de fé. Ou seja, o medo vai nos dominar, a desesperança vai nos dominar, a ansiedade vai nos dominar, a intranquilidade, a falta de segurança vai nos dominar. É por isso que nós andamos pela fé. É por isso que a nossa fé é importantíssima. É por isso que a nossa fé é fundamental. Porque enquanto as pessoas estão se apavorando por tudo aquilo que elas estão vendo, nós estamos declarando para nós mesmos, não, comigo isso não vai acontecer, porque eu ando pela fé, eu sou guiado pela minha fé, a minha fé está no Senhor, e eu vou manter a minha fé no Senhor. Hebreus fala sobre isso, Hebreus fala sobre a fé, fala que nós devemos olhar o quê? Olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Precisamos continuar olhando para Ele. Aquele para quem nós olhamos pela fé é aquele que é o autor da nossa fé, é aquele que nos deu a garantia de que, ainda que a gente veja que as coisas estão ruins, as coisas ruins estão acontecendo e tentando nos afetar, mas nós estamos firmes pela fé. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que a nossa fé é um escudo. Nós devemos sempre embraçar o escudo da fé. O escudo da fé é para quê? É exatamente para nós apagarmos, diz lá em Efésios Paulo, que é uma peça da armadura. Nós devemos embraçar sempre a nossa fé para nós apagarmos os dardos inflamados do diabo, do maligno. E quantos dardos inflamados nesses dias o maligno tem jogado sobre a vida das pessoas. Mas nós precisamos ficar firmes na fé, entendendo que a nossa fé é aquilo que nos fortalece. A nossa fé é o nosso alimento nesse momento. Então vamos nos manter firmes na nossa fé. Nós temos um novo caminho. Que caminho é esse? Andarmos pela fé e não por aquilo que vemos e não por aquilo que ouvimos. Então são 7 coisas novas. Uma nova criação, uma nova comunhão, um novo sentido de vida, um novo caminho. E além do novo caminho, nós também temos um novo desejo. Um novo desejo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Olha só o que diz o versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Paulo está escrevendo uma carta, ele está falando do Senhor Jesus, mas existe algum momento que ele está falando dele também como praticante da palavra, ensinando para os irmãos como eles deveriam se portar. Se você olhar direitinho, no versículo de número 7, ele está falando que, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. No versículo 8, ele diz, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Né? É a ideia de deixar esse mundo e habitar com o Senhor. Então ele está se incluindo nessa situação. E aí quando ele chega no versículo 9, ele diz, e por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis.
que Paulo está dizendo aqui? Ele não estava presente no momento quando ele escreve essa carta. E ele está dizendo, olha, nós precisamos, quer presentes, quer ausentes, nós precisamos ser agradáveis. E aí eu falei que uma outra coisa nova aqui é um novo desejo. O novo desejo que Deus coloca no coração do cristão é de que ele seja uma pessoa agradável. Agradável para o seu próximo. Agradável para o seu irmão. Quer esteja perto, quer esteja longe. Quer presente, quer ausente. Que nós sejamos pessoas agradáveis. Umas para as outras. Quem nos proporciona isso? O Senhor. Se nós estamos vivendo toda essa realidade, se somos uma nova criatura, se temos uma nova comunhão, se temos um novo sentido de vida, se temos um novo caminho que é o caminho pela fé, então com certeza nós vamos ter também um novo desejo. Qual o desejo? De agradar o nosso próximo. É claro que você vai dizer, não pastor, mas nós temos que agradar o Senhor. Sim, nós temos que agradar o Senhor. Mas quem agrada ao Senhor sabe a medida certa de agradar o seu próximo. Porque Deus também não se agrada do crente que diz que tem que agradar o Senhor, mas não agrada o seu próximo. Porque agradar o próximo também é agradar o Senhor. Já para pensar nisso? Agradar o próximo também é agradar o Senhor. Agradar o próximo, não estou falando que você tem que fazer as vontades do próximo, não. Não estou falando que você tem que fazer tudo que ele quer, as vontades dele, não. Mas agradar no sentido de que quando você agrada a ele, você também está agradando o Senhor. Se eu agrado o meu próximo fazendo alguma coisa que não vai agradar a Deus, então eu estou errado. Mas Paulo está falando de um agradar, de um coração convertido, transformado, que sabe a medida certa de agradar o próximo, até mesmo para ganhar o próximo para o Senhor e agradar aquele irmão para ter uma melhor comunhão com aquele irmão. Então que a gente possa saber agradar o próximo, na medida certa, na medida exata. Amém? A sexta nova coisa que o texto nos apresenta. Já falamos sobre 5, vamos para a sexta coisa nova. Temos também aqui um novo ministério. O texto nos apresenta um novo ministério. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Olha o que a palavra do Senhor diz. No versículo 20 do capítulo 5. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, nós temos então um novo ministério. Só tem esse novo ministério quem se converteu, quem está andando nesse caminho agora. A Bíblia diz que eu e você, e todos aqueles que aceitaram a Cristo, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles agora têm um novo ministério. Que ministério é esse? Eles são embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Embaixador é alguém que representa a sua pátria, o seu país, numa terra estranha. Certo? Então nós temos no nosso país, no Brasil, representantes, embaixadores nos outros países. Lá eles estão representando o nosso país aqui no Brasil. No Brasil nós temos também embaixadores de outros países que representam os seus países no nosso país. Cada um com a sua característica, cada um com o seu costume, cada um com a sua maneira de viver. E aí, eu até peguei uma outra versão para a gente observar esse mesmo versículo e vermos aqui o que diz. Na versão linguagem de hoje diz o seguinte: portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. O embaixador é assim mesmo. O embaixador é aquele que representa o seu país, é aquele que representa a sua nação. Então, Paulo está dizendo aqui nessa versão aqui atualizada que o embaixador
é aquele que fala em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio dele, ou reivindicando por meio dele. Nós somos embaixadores, queridos, de Cristo aqui nessa terra. Somos representantes dele. E a nossa missão aqui nessa terra é representar no sentido de quê? De que a gente proclame aquilo que nós somos. Ou seja, nós somos embaixadores na terra exatamente porque a ideia é exatamente essa, que nós somos cidadãos dos céus. Quem está em Cristo é um representante do céu, do reino dos céus. Nós somos representantes de Cristo agora aqui nessa terra. Nós representamos o céu. Nós temos essa autoridade para representar o céu. Quando os discípulos disseram que eles não sabiam orar, Jesus nos ensinou a orar. E no começo, logo no começo da oração, Jesus disse, olha, vocês vão dizer assim, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, a primeira palavra já diz quem somos, né? Quem ora essa oração precisa ser o quê? Filho. Porque nós estamos falando de um Pai nosso que está nos céus, não do Pai nosso, não do Pai terreno, terrestre, mas de um Pai que está nos céus. Então nós somos filhos que nascemos de novo, que representamos o céu e podemos orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, nós estamos aqui na terra para representarmos o reino eterno nos céus, o local para onde nós vamos, né? É interessante pensar nessa questão de embaixador, que o embaixador ele sai para representar em outra nação, né? Mas é um só que vai representar a nação lá fora, em países diferentes. Em Cristo, já parou para pensar quantos embaixadores de Cristo nós temos na terra? Só na nossa igreja temos muitos, né? Imagina todas as igrejas, todos os que se converteram. Paulo está dizendo isso, olha, todos vocês são embaixadores do Senhor aqui nessa terra. Aonde Ele te colocou, lá no seu trabalho, aí dentro da sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua faculdade, por onde você for, tenha essa visão. Você é uma nova criatura. E aí nesse local onde você está, você é um representante de Cristo, você é um embaixador do Senhor nesse lugar, para que através da sua vida seja proclamado o Evangelho, para que através da sua vida você possa dizer por que você está aqui nessa terra. O embaixador, ele está no nosso país e ele tem todo o conhecimento lá da sua terra, do que acontece lá, das leis que tem lá, ele tem todo esse conhecimento. Se alguém for procurar ele, né, for numa embaixada de algum país lá fora e souber a língua dele, é evidente, ele vai ter esclarecimento para nos dar. É por isso a importância de nós conhecermos o reino dos céus através da palavra. Porque quando alguém nos procura, a gente vai poder passar para essas pessoas. Não, olha, aconteceu isso e isso com a minha vida, Deus me transformou, na palavra está escrito isso. E o Evangelho você pode passar adiante. Então o texto bíblico diz, lá no versículo 20, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Olha só que coisa interessante, o embaixador, quando ele prega o evangelho da reconciliação, porque ele se reconciliou com Deus e agora ele pode levar esse evangelho para outros. É claro que você não vai sair por aí falando, dizendo que as pessoas são inimigas de Deus, mas nós sabemos que por o homem estar afastado de Deus, ele não tem essa amizade com Deus, não tem paz com Deus. Então a nossa missão é essa, falar de Jesus, para que as pessoas se tornem amigas de Deus, para que as pessoas se tornem filhos de Deus, para que elas sejam transformadas pelo poder de Deus. Nós somos embaixadores aqui nessa terra, querido. Então, o sexto ponto dessa mensagem é que exatamente isso. Temos um novo ministério. Somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Amém?
Em último lugar, o último ponto aqui, sobre as 7 coisas novas que acontecem na vida daquele que tem a Cristo. A 7ª coisa está aqui. Nós temos agora então um novo lar. Vou lembrar para você, começamos sendo uma nova criação, temos uma nova comunhão, temos um novo sentido de vida, temos um novo caminho, temos um novo desejo, temos um novo ministério e temos também um novo lar. Esse novo lar, ele não é aqui nessa terra, ele não é terrestre, mas ele é celestial. Aliás, eu encerro com esse último ponto falando sobre o primeiro versículo do texto bíblico que nós lemos. Olha só o que diz o primeiro versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Olharam aí? Olha só o que diz. No capítulo 5, versículo 1, 2 Coríntios. Diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Nós temos uma casa não feita por mãos. A Bíblia diz eterna nos céus. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que essa casa, que esse seu corpo aí, que o meu corpo, que veio do pó, que foi feito do barro, ele vai voltar, vai se desfazer. Domingo passado eu estava falando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo enquanto nós estivermos aqui. Mas Paulo está falando aqui que vai chegar um dia que esse corpo vai se desfazer. Vai chegar um dia que nós vamos morrer. E Paulo está dizendo exatamente isso. Sabemos que se essa nossa, ou seja, se essa nossa casa terrestre, esse tabernáculo que somos nós, se desfizer, se nós viermos a morrer, nós temos da parte de Deus um edifício no céu. É para lá que nós vamos. Essa precisa ser a nossa certeza. Essa precisa ser a nossa convicção de que nós vamos um dia estar eternamente com o Senhor no céu. Não podemos ter medo de partir dessa vida para outra, porque nós temos certeza que ao sairmos dessa vida, quem tem essa convicção de que é nova criatura e que está em Cristo, que as coisas velhas já passaram, tem a certeza que a morte não é um distanciar de Deus, mas é um aproximar de Deus nesse momento. Então, querido, essa casa, ela não é feita por mãos humanas, diz a palavra. É uma casa eterna. Esse texto nos faz lembrar de Jesus falando lá em João capítulo 14, quando ele estava falando para os seus discípulos e preparando os seus discípulos, e Tomé falou que não sabia qual era o caminho. E Jesus disse que iria preparar um lugar. Ele disse que ia preparar um lugar para todos. E é interessante que lá que Jesus diz: eu vou, mas voltarei. Vou preparar um lugar para todos vocês. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos morada, vou preparar-vos lugar. Quando Jesus morreu e subiu e foi ao céu, foi exatamente para nos dar a garantia de um dia estarmos morando com Ele no céu. Há pouco tempo eu pregava sobre isso, falando que lá no céu tem morada para todos. Se todos na terra resolvessem tomar uma decisão ao lado de Jesus, lá teria morada para todos. Acredito que vai sobrar lugar no céu, morada no céu, porque nem todos querem tomar uma decisão ao lado de Jesus. Então, se você está nos ouvindo nessa hora, se você se vê fora dessa realidade, se vê fora dessas coisas, dessas 7 coisas novas que nós falamos aqui, então o primeiro passo é você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reconhecer que é pecador. Reconhecer o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. E pela fé, entregar a vida para Jesus.
e deixar que o seu corpo seja morada do Espírito Santo. E Deus assim, querido, nos abençoe e que nós possamos sempre lembrar disso, de que existem 7 coisas novas na nossa vida. Custou um preço? Custou um preço. O preço do sangue de Cristo. Ele morreu por nós, para nos tornarmos uma nova criatura. E como consequência dessa nova criatura, passamos a ter comunhão, passamos a ter sentido de vida, passamos a usufruir de um novo caminho, passamos a ter novos desejos, temos um novo ministério que é de embaixador e temos um novo lar. Sabe? O lar de todo aquele que tem Cristo está reservado. Deus só está esperando o dia que a gente partir daqui para tomarmos posse dessa realidade, desse lar celestial e eterno que foi preparado por nós, para nós. Amém, querido? Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus aumente a nossa fé nesses dias e que nós possamos a cada dia glorificar o nome do Senhor com o nosso testemunho nesses dias. As pessoas precisam ver em nós embaixadores de Cristo nessa terra, representantes, bons representantes dele nessa terra e nesses dias que nós estamos vivendo para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor, vamos entregar nossa vida diante do Senhor e agradecer por todas as vitórias recebidas das suas mãos. Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo teu evangelho que um dia nos alcançou, te agradecer porque nós temos a certeza que falta ao homem, o que falta às pessoas, exatamente experimentarem o verdadeiro evangelho, Pai. Não o evangelho que muitas vezes é comerciado por aí, mas o evangelho que transforma, que modifica, que transforma o homem de dentro para fora. Que esse evangelho, Senhor, continue transformando as nossas vidas, continue mudando a nossa história e que nós possamos, como embaixadores do reino de Deus, possamos representar bem o reino de Deus por onde nós passarmos. Que o nosso testemunho de vida possa refletir naquilo que nós falamos, que possamos viver o teu evangelho, que possamos viver a tua palavra e que possamos a cada dia andar pela fé, como diz a palavra, e não por aquilo que vemos. Não permita que as coisas que temos visto venham abalar a nossa estrutura, mas que possamos continuar olhando, caminhando pela fé, glorificando o teu nome e sendo bênção na face dessa terra. Abençoa cada um que está nessa live nessa hora, abençoa aqueles que vão ouvir depois, que a bênção do Senhor entre dentro dos lares e leve a salvação e leve a transformação para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês e dê a vocês aí uma semana, o restante de semana abençoado no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Deus abençoe. Aleluia. Mas eu pensei que a minha vida. Amém. Durma na paz. Glória a Deus.